Está no ar o Nós Pode, o podcast das discussões sociais. Em meio a um ritmo frenético da vida urbana, existe um universo paralelo, muitas vezes ignorado, onde a vulnerabilidade social se torna uma realidade cruel e diária. Baseado nessa realidade, nós escolhemos o nosso tema de discussão da noite de hoje: vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua. Para discutirmos e produzirmos esse debate, nós convidamos com todo prazer e alegria ela que é de Fortaleza, né, no Ceará, que é doutora em Sociologia, com tese sobre população em situação de rua, é coordenadora da Casa da Sopa, organização da sociedade civil de assistência e defesa de direitos da população em situação de rua. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Lídia Pimentel. É um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, quero saudar a todas, a todos e a todos que nos assistem, dizer que o Nós Pode já está aí nos fazendo poder, né? E está bombando, eu sei, e é com muita alegria que eu venho aqui também colaborar e poder participar desse podcast bem interessante. Alexandre, já quero lhe parabenizar por este programa. Gratidão, a alegria é nossa em poder te receber. Lídia lida com as questões que envolvem vulnerabilidade social e foi isso que, para nós, fez com que nós a convidássemos. É um tema que não pode sair da discussão, porque a gente percebe também que, meio no mesmo social, tem temas que parecem ficar na moda e sair da moda, mesmo que a dificuldade continue lá. Então, o tema da vulnerabilidade social e das pessoas em situação de rua, ele não deve ser um tema da moda, porque ele é um tema que consiste de uma realidade social gritante, não é? e dolorosa. Então, a partir dessa realidade, quais são os principais fatores que contribuem para a vulnerabilidade social e a situação de rua? Bom, é a desigualdade social, né? Então, assim, a gente tem, dentro da problemática, que inclui a situação de rua, uma questão que eu acho que é singular para tudo isso, que é a pobreza, a extrema pobreza. Quando os estudos, né, que associam, que levantam as causas da vida nas ruas, que faz uma pessoa ir parar nas ruas, né? A principal delas, Alexandre, são os conflitos familiares. Então, o censo aqui, realizado em Fortaleza, esse censo não é diferente do que foi realizado em São Paulo, por exemplo, que foi realizado em Belo Horizonte. A primeira causa que aparece são conflitos familiares. Mas eu sempre digo que é bom a gente usar uma lupa para entender, porque conflitos familiares cabem muita coisa, desde o uso problemático de drogas a questões que estão relacionadas à pobreza, à situação de extrema pobreza. Então, quando a pessoa diz, vim parar na rua porque eu tive conflitos familiares, esses conflitos, todo mundo tem conflito. Você tem conflito, eu tenho conflito, muitas pessoas podem ter conflitos familiares. Mas quando a pessoa está em extrema pobreza, a vida toda fica vulnerabilizada. Então, a vulnerabilidade social, ela é um gancho, ela faz com que a vida dessa pessoa ela entre dentro de várias questões e situações que faz com que essa pessoa esteja em risco social. Então, ela pode vir a ter desalento do desemprego, né? Ela pode, muitas vezes, fazer uso de drogas e estar em aquilo que a gente chama de sofrimento social. Então, muitas questões relacionadas à situação de rua, ela tem que ser pensada de modo complexo. Então, assim, não há uma única questão que faz com que essa pessoa acabe indo morar nas ruas, mas ela é um conjunto de situações e de ausência, inclusive, de direitos, porque a gente pode pensar a ausência de moradia, né,
a dificuldade que as pessoas têm em ter moradia digna, mas, no fundo, o que está na base de tudo isso é a extrema pobreza. Por isso que pensar a vulnerabilidade social, ela é muito importante, porque é essa vulnerabilidade que faz com que a pessoa tenha a possibilidade de ir parar na rua, né? E aí parar na rua ou ir dentro de uma rota, dentro da sua própria vida, que inclui aí a rua. Eu digo, às vezes, que a rua, muitas vezes, é a única alternativa que a pessoa tem diante de todas as situações difíceis que ela vai vivendo. Então, a rua, às vezes, é a salvação dela, é a possibilidade dela conseguir alguma coisa, né, vivendo na rua. A gente pensa que a rua é o fim da linha, mas às vezes não, às vezes é o começo de alguma coisa, em que antes você vivia numa profunda situação de desamparo social, né? Eu entendo. Eu acho que uma coisa para a gente poder destacar aqui é a questão que você falou das questões familiares. Uma é a questão familiar e a outra é a questão da extrema pobreza. Acredito que essa tua fala, principalmente a que fala da extrema pobreza, ela traz para nós a importância e a relevância das políticas públicas, não é? E da divisão de renda. Porque quando você fala de desigualdade, eu sei que na segunda questão a gente vai falar um pouco mais de desigualdade social, mas quando a gente fala da questão da importância de programas de política pública que tenham como fim a divisão de renda. Isso é muito importante quando a gente fala de um país tão desigual quanto o nosso. Então, às vezes, as pessoas querem colocar na conta da própria pessoa que está em situação de rua toda a culpa dela estar vivendo aquela realidade social. Quanto isso é maldoso e é desonesto você fazer isso. Porque quando a gente fala de um país que tem a base fincada no racismo estrutural, na desigualdade social, você colocar a culpa de tudo isso apenas na pessoa que está vivendo aquela realidade, é você contar apenas a história de forma parcial, é você não mergulhar em todo o universo. Foi isso que você quis dizer. Aprofunda um pouquinho isso para a gente. Por isso que eu falei que é preciso botar uma lupa aí. Então, quando a pesquisa aponta, por exemplo, que 67% das pessoas responderam que o motivo principal pela qual elas estão nas ruas são os conflitos familiares. Já está uma lupa, não é conflito, não é briga em casa, não é situação de conflito, é muito mais. Por quê? Porque eu posso até dizer que os conflitos são estopim, né? Mas tem uma base por trás. E essa base é a situação de extrema pobreza, que vai precarizando as relações todas e vai fazer com que essa pessoa... Então, assim, a pessoa se torna em situação de rua dentro de um processo. E esse processo envolve a ruptura de vínculos familiares e vínculos comunitários. Ela vai se colocando dentro de uma nova lógica de sociabilidade, em que a rua ela tem um sistema que é um sistema de condições para que essa pessoa possa viver. Então, ela vai para a rua, quando ela chega na rua, ela precisa entender o mecanismo de funcionamento da própria rua, porque você tem territorialidades na rua, você tem uma rede socioassistencial que faz com que essa pessoa consiga viver na rua. Mas viver na rua, ela vai precarizando e aprofundando a extrema pobreza. Então, essa pessoa já vem de uma situação de pobreza, e aí na rua ela é aprofundada. Por quê? Porque a rua faz com que essa pessoa precarize a própria vida, né? Ela não tem alimentação digna ou segurança alimentar, que é muito importante. Ela não tem aonde morar e aonde viver, onde se abrigar em dias de frio ou chuva. Essa pessoa ela não tem, ela vai precarizando a saúde. Então, a ideia de que essa vida é uma vida precária, é uma vida que ela não é vivida com dignidade, né? Ela não vive plenamente. As políticas públicas têm um papel fundamental nisso, né? Aqui no Brasil, a nossa política ela é de 2009. A gente estava ainda na primeira gestão, acho que na segunda gestão do governo Lula, quando foi lançado a política nacional, por meio de um decreto,
esse decreto assinado em dezembro de 2009. Eu queria dizer que eu tive a honra de participar da equipe, né, que pensou essa política lá nesta época, porque a sociedade civil teve ampla participação, inclusive o próprio movimento de população de rua e vários outros atores, né? E eu lido com pessoas em situação de rua há quase 30 anos. E nessa vinculação, né, que eu tenho com os movimentos sociais de defesa de direitos da população de rua, eu e outras pessoas aqui do Ceará também fomos convidados a participar. Então, todos os estados, inclusive, participaram, mandando representantes dentro de uma lógica democrática, né, de elaboração da política pública. E foi em 2009. Cabe aos municípios aplicar a política. Então, a gente tem uma política nacional, essa política é toda ancorada na base dos direitos humanos, né? Atualmente, inclusive, quem cuida da política é o Ministério dos Direitos Humanos, e tem um comitê nacional. Esse comitê nacional é o comitê que eu digo assim, que é o guardião aí dessa política, que pensa as questões, que repensa. A gente tem dito que de 2009 para cá muita coisa aconteceu. E a gente vem vendo, né, a importância, inclusive, de rever alguns aspectos da política e o modo como ela foi pensada, e pensar mecanismos outros de ampliação da própria política. Por quê? Porque até nessa época, em 2009, a gente tinha um perfil de pessoa em situação de rua, que era aquela pessoa que deixava sua casa. Normalmente eles eram homens, na maioria, eram usuários de álcool e outras drogas, eram pessoas que vinham de um desalento no trabalho, e hoje isso mudou muito. A gente está vendo uma população cada vez mais jovem na rua, composta por pessoas jovens, de famílias em situação de rua. Quando você quase não tinha famílias em situação de rua, a gente vê muitas famílias nessa situação. Então, o que a gente vê? A gente vê uma mudança de perfil, e a política precisa pensar isso, né? Os municípios têm que pensar isso. E quando a gente olha a pessoa em situação de rua com foco nos direitos, né, a partir da lógica dos direitos, a primeira coisa que a gente pensa é as graves violações de direitos humanos que essas pessoas estão ali submetidas. Então, quando elas vão parar na rua, a gente já percebe que vários direitos ali foram violados. Direito à habitação, o direito ao trabalho, o direito à educação. Então, a gente percebe que a própria ausência do Estado nas comunidades, né, fazendo com que essa pessoa, dentro de uma vida comunitária, possa viver dignamente, ela sai das comunidades. E aí ela vai parar na rua, né? Aqui em Fortaleza, Alexandre, a gente tem visto também um outro fenômeno muito agravante, assim, que vem agravando a situação de rua, que é os conflitos territoriais, né? Sua base das facções criminosas que atuam aqui na nossa cidade. Então, as pessoas, às vezes, elas são deslocados urbanos. Eles saem da situação de vida comunitária, dos seus territórios, e eles vão sendo deslocados desses lugares e vão parar nas ruas. Então, esse deslocamento é como se fosse um deslocamento forçado, né? Ele é um refugiado, a gente pode chamar até de um refugiado. Mais ou menos o que acontece na faixa de Gaza, né? É um refugiado urbano, né? Por quê? Porque ele vivia numa comunidade, mas devido aos conflitos que tem lá, conflitos muitas vezes relacionados a facções criminosas, para resguardar a própria vida, a pessoa é deslocada. Então, a gente tem pessoas individuais e até famílias deslocadas dos seus lugares de moradia, e aí eles vão para onde? Para as regiões centrais da cidade. E aí, no centro da cidade, essa pessoa ela é meio que invisibilizada, né?
ela é invisibilizada. Eu estou me lembrando agora aqui de uma frase do Walter Benjamin, que ele tem uma hora que ele diz assim, eu estou sozinho no meio da multidão, né? Então, assim, viver na metrópole e viver nas regiões centrais da metrópole é o que é poder estar ali, né, e não ser visto. Então, essas pessoas que saem refugiadas das suas comunidades, elas acabam indo parar nas regiões centrais e ali elas conseguem, de algum modo, viver no conjunto, nesse conjunto inteiro, que quem vive na cidade, o conjunto, a pulsão da própria metrópole, a multidão que convive ali nas regiões centrais. E aí ele vai sendo paulatinamente esquecido. Você sabe que eu não gosto muito do termo invisíveis. Eu penso que ele é invisibilizado. Do mesmo jeito que os vulneráveis, ele não é uma pessoa vulnerável, ele é vulnerabilizado. Por quê? Porque você tem um conjunto de esquecimentos, eu poderia dizer assim, né? De negligência do próprio Estado, que faz com que essa pessoa acabe vivendo nas ruas. Então, esse conjunto digamos assim, de situações, que são situações da própria negligência, daquilo que a gente vai chamar das políticas públicas de atenção às pessoas dentro das comunidades, faz com que ela acabe indo parar. Agora, tem um outro aspecto, esse aspecto ele é macroeconômico, e isso faz com que a realidade hoje passe a ser muito mais gritante do que no passado, que são os efeitos de uma política neoliberal que a gente viveu no Brasil durante o governo passado, e isso fez com que isso agravasse a situação de pobreza. Essa situação, essa perspectiva macroeconômica, ela é também mundial, porque a gente vai ver pessoas que não conseguem colocações no mundo do trabalho, vivem o desalento, o desalento no trabalho. Quem é o desalentado? Né? O desalentado é aquele que não procura mais trabalho, ele está desempregado, mas ele também não procura mais trabalho. E aí ele passa 1 ano, 2, 3, e aí ele não consegue mais voltar. Ele não consegue mais voltar. E aí a gente está vivendo uma virada tecnológica. Então, algumas pessoas não entram mais dentro do mundo do trabalho convencional. Pode dizer, Alexandre. Eu ia tocar nisso, você tocou por mim, que é a questão que houve um desmonte muito grande no governo anterior, principalmente das políticas públicas de direitos humanos. E a política pública que atende a população em situação de rua está diretamente vinculada às políticas de direitos humanos. Porque quando você fala na vulnerabilidade, na invisibilização das pessoas, né, eu fico aqui pensando quanto do direito de cidadão é negado a uma pessoa em situação de rua. Porque a gente sabe que muitas não têm documento, né, muitas não têm um registro, elas são verdadeiramente invisibilizadas, inclusive no sentido documental. Elas não têm um RG, às vezes não têm um registro de nascimento, às vezes não têm direito, não tem isso. Então, para a gente entrar na segunda questão, eu acho importante a gente deixar demarcado a importância da desigualdade social. E uma coisa que às vezes as pessoas veem na televisão e ficam felizes: aumentou o PIB, Produto Interno Bruto. Mas se aumentou a desigualdade, não adianta o PIB ter aumentado. Isso não significa nada, principalmente para as camadas, para as pessoas que estão em situação de rua ou que dependem da prática da política pública para poder sobreexistir. E isso é uma coisa que me deixa, de certa maneira, preocupado com relação a isso. Então, como é que a pobreza e a desigualdade social impactam a população em situação de rua? Porque a gente não vai resolver isso sem política de Estado. Porque a gente percebe, e olha, eu falei isso com outras pessoas que vieram aqui, porque a gente percebeu, e a gente precisa acordar para isso. Eu não vejo esse movimento, eu não percebo esse movimento. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, que é a gente escaldado do que foi feito, porque as políticas eram de governo, elas são facilmente anuladas quando elas são políticas de governo. Quando elas são políticas de Estado, ele tem mais dificuldade de poder, ele precisa cumprir, porque é uma política de Estado. E aí, no governo anterior, houve um desmonte do CRAS, do TAPS,
não é, que dá uma assistência muito grande a pessoas em situação de rua por conta da política ser política de governo. Então, qual é a influência da pobreza e da desigualdade social, quanto elas impactam na população em situação de rua e quanto é importante a produção de uma política de Estado? Olha, atualmente, né, tentando pegar assim, um pouco essa coisa do passado, e aí eu tenho Fortaleza como meu horizonte, assim, que é o horizonte mais perto que eu tenho, né? A gente deu um salto muito grande nos últimos anos com relação ao atendimento à população de rua, isso é verdade. De modo assim, mas elas não são políticas estruturais, elas são políticas de atendimento imediato. Então, assim, e algumas conquistas importantes dos protocolos de atendimento. Por exemplo, no Brasil, hoje, uma pessoa pode chegar no hospital sem documento algum, ela pode ser atendida, né? Você tem hoje uma política que também foi pensada pelo governo federal, o antigo, ainda no governo Dilma, que eram os consultórios na rua, que eram as unidades de atendimento das pessoas, né, de saúde em situação de rua, que podia pensar redução de danos, que podia pensar também encaminhamentos de saúde e tal. Um olhar diferenciado de saúde para essas pessoas em situação de rua. Então, você, assim, na verdade, o governo Bolsonaro, ele desmontou muitas políticas, mas eu queria dizer que muitos municípios seguraram a onda. Por quê? Porque quem aplica a política é o município. Então, não é o governo federal pensa as diretrizes, obviamente pensa os projetos, os municípios vão atuando, mas o município tem autonomia, e isso também é um fator preocupante. Vou já dizer por quê. Eu vi uma notícia recente de um município na região sul do Brasil, eu vou já pegar aqui essa informação, que o prefeito disse que estava cadastrando as pessoas para que elas pudessem ter trabalho, e quem não quisesse trabalhar, ou quem não fosse lá se cadastrar, seria expulso da cidade. Quer dizer, isso é uma coisa inadmissível e inconstitucional, né? Então, assim, a gente tem uma série de equívocos. A gente teve outro prefeito, também da região sul do Brasil, que praticou aquilo que o padre Júlio Lancelotti fala tão bem, que é a parofobia. Quer dizer, você diz, aqui não pode ter pessoas em situação de rua, não permite ficar, e aí isso é muito danoso, porque você tem políticas que são políticas higienistas. Que são as políticas higienistas? São aquelas que vêm numa ideia de higienismo social. Higienismo social era uma política que existiu muito no século XIX, né, que era de retirar a pobreza do nosso campo de visão. Então, você vai nas praças, ninguém quer ver a praça lotada de pessoas em situação de rua. Aquilo incomoda a pessoa que passa. Só que a pessoa que passa acha que aquelas pessoas têm que serem varridas dali, como se elas fossem lixo. E aí, as pessoas, o cidadão comum, a pessoa sem senso crítico, aí ela diz, não, mas aqui está cheio de pessoas em situação de rua, isso é ruim e tal. Então, o que acontece? A gente precisa começar a pensar nisso e pensar que para essas pessoas não estarem mais ali, a gente precisa fazer políticas profundas dentro da sociedade, que mexam, inclusive, na própria estrutura socioeconômica da sociedade, para que esse atendimento ele possa ocorrer antes, que é a pergunta que você vai fazer sobre prevenção, né? Quer dizer, você tem um esquema preventivo, mas ele tem que estar lá pelos CRAs, né? Pelas políticas de atendimento. Agora, não dá para a gente reduzir, porque, assim, tem um olhar reducionista com isso, porque esse fenômeno é um fenômeno complexo, que envolve perspectivas multifatoriais, desde os transtornos mentais, o uso problemático de droga, o desemprego, a pobreza, né? Quer dizer, a gente vai olhar para esse fenômeno de modo complexo. Então, a gente não resolve isso sem agir
complexamente também. Eu penso também, porque assim, veja, quem é responsável pela ponta são os municípios, mas uma parte muito significativa dos projetos são tocados por verba federal. Então, quando o governo federal intervém mudando as políticas do governo e impedindo que esse dinheiro chegue à ponta, os municípios vão ficar sem condição de produzir a política pública. Né? E isso é uma coisa que, quando a política se transforma em política de Estado, essa verba passa a contar no orçamento. Né? Uma verba física. Isso é uma coisa que me deixou muito preocupado no governo Bolsonaro. Por exemplo, a primeira coisa que ele assina é tirar a população LGBTQIA+, das pautas de políticas de direitos humanos. Isso foi a primeira ação que ele teve quando ele assumiu o governo. Isso tem um peso muito grande para a ponta, porque quem acaba produzindo a política, quando a política é produzida pelo município, né, e nem toda cidade tem uma casa da sopa, né? Nem toda cidade tem uma casa da sopa, e isso, infelizmente, é uma verdade. E a realidade é que não precisasse existir a casa de sopa. Esse é o grande desafio. Né? Ela existe por uma necessidade, histórica, social, né? Da própria estrutura daquilo que você falou, de como surgem as pessoas em situação de rua, sabe? De como as pessoas encaram esses sujeitos, de como há uma vontade de invisibilizar. As pessoas não perseguem os pastores fundamentalistas, nem os padres fundamentalistas, mas perseguem o padre Júlio Lancelotti. Então, eu acho que isso é um termômetro muito grande, sabe, do incômodo que a população de rua acaba ocasionando nas pessoas. Porque você tem, Alexandre, às vezes uma visão muito distorcida, né? E muitas vezes distorcida e muitas vezes até pequena, mesquinha dessa coisa. Preconceituosa. Preconceituosa, discriminatória, etc. Né? E aí eu vou dar um exemplo aqui de Fortaleza. Uma vez, vou dizer isso, ainda bem que eu não me lembro nem o nome da pessoa, eu vou só citar o fato. Eu fui para um seminário aqui, participar de uma mesa redonda aqui, e estava lá um cara que escreveu um livro sobre pessoas em situação de rua, chamado A Farsa dos Mendigos. Eu achei estranho aquele título de livro. Quando o rapaz começou a falar, e ele era de uma igreja dessas evangélicas, ele começou a apontar que aquelas pessoas estavam ali e elas se acomodavam naquela situação ali, porque havia uma quantidade muito grande de ajuda para essas pessoas, né? E aí a pessoa ia acostumando e não mudava a vida. Então, foi uma coisa assim, bem polêmica no dia, porque, obviamente, eu rebati essas questões todas. Ninguém está na rua porque quer. Ninguém está na rua porque quer. Ninguém decide, eu vou morar na rua, porque morar na rua é mais fácil, porque eu tenho comida mais fácil. Eu sempre digo assim, quem está na rua, você tem uma rede muito grande de solidariedade que passa nas ruas, distribuindo coisas, é verdade. Só que ele não escolhe o que ele vai comer. Ele recebe do que está passando ali, ele não escolhe. Se ele tiver intolerância à lactose, se ele for diabético, se ele tiver pressão alta, ele pode não dizer, não quero com sal, eu quero sem leite, eu quero com outro tipo de leite. Ele não pode escolher nada. É muito difícil viver na rua. É muito difícil viver sem um banheiro público. É muito difícil viver na rua sem ter uma acolhida, que é uma acolhida para a sua própria dor, que aquela pessoa está vivendo. Então, assim, quando essas pessoas vêm para dizer que é fácil, que as pessoas estão na rua porque querem, porque elas não conseguem sair dessa situação, etc., que elas não se esforçam. Então, esse discurso, ele é um discurso muito reducionista, mas eu digo mais, ele é desumano. Por quê? Porque você olha a situação sem perceber toda a conjuntura, né, em que faz com que essa pessoa acabe indo na rua. Quer dizer, cada pessoa que vive em situação de rua, ele vem de uma trajetória. Ele vem de uma trajetória da sua própria vida.
E nessa trajetória, quando a gente olha para ela, eu escuto histórias de pessoas em situação de rua diariamente. Diariamente. Eu escrevi uma tese de doutorado sobre isso. E toda vez que eu escutava as pessoas falando, elas diziam assim: olha, eu tinha casa, eu morava com meu pai, minha mãe, aí meu pai morreu, depois minha mãe morreu. Aí depois, meus irmãos não me quiseram muito que eu ficasse lá, eu fiquei desempregado e tal, aí, pá, vim parar na rua. Então, assim, toda a história, ela perpassa a perspectiva da ausência do direito à moradia, e aí a gente vai ver os conflitos familiares acontecendo, é fato, o desemprego, né, e o uso problemático de drogas. Então, você tem esse conjunto de coisas que vão se emaranhando, digamos assim, dentro da vida da própria pessoa. Agora, ela vai parar na rua, e aí, quando ela chega na rua, ela tem um conjunto de políticas ali também para atendê-las. Cada município vai ter, gente, o Centro Pop. Né? O Centro Pop ele é um centro especializado de atendimento a pessoas em situação de rua. Isso vem lá dessa política nacional, certo? Agora, qual é o olhar que esses centros Pop têm? Como é que essa verba é bem aplicada para que ele tenha, de fato, um local digno para dormir, por exemplo, que tenha abrigos, que tenha alimentação, segurança alimentar, que tenha uma série de coisas. Então, assim, é preciso que haja, de fato, uma espécie de controle social para que essa política ocorra. Aí é que vem o papel das ONGs, das organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, que você falou, que é o nosso caso, da Casa da Sopa. Então, assim, a organização que eu faço parte, ela tem assento hoje no Conselho Estadual de Políticas para Pessoas em Situação de Rua, nos comitês de monitoramento. Então, a política, essa de 2009, ela prevê que cada município tem o seu comitê de monitoramento, de acompanhamento e monitoramento dessa política. Então, esses comitês, eles são formados por representantes dos usuários da política, no caso, as pessoas em situação de rua, pessoas envolvidas, organizações não governamentais que lidam, né, com pessoas em situação de rua, e esse comitê também de gestores públicos. Né? E aí a gente vai ter vários gestores, vai ter gente das universidades, vai ter gente do Ministério Público, etc. Então, esses organismos, eles zelam pela política, para que a política, de fato, possa ser bem aplicada. O que a gente vem percebendo é que, isso que você falou de política de Estado, política de governo, né? São as descontinuidades, né? Mas são as descontinuidades vindas dos governos, são os olhares, às vezes, que é um olhar, às vezes, higienista, como eu falei, que tem uma política higienista, né? Que reduz, que quer limpar a cidade da pobreza, colocando essas pessoas, muitas vezes, para fora da cidade. A gente viu isso. E tem as práticas, que aí é igualmente grave, praticada por entes públicos, no caso, prefeituras, que tiram essas pessoas, que levam essas pessoas até para outros municípios, isso já aconteceu. E tem a prática de religiosos que pegam essas pessoas para as comunidades terapêuticas. Então, ela vem assim, arrebanhando nas ruas, levando para comunidades terapêuticas. E as comunidades terapêuticas longe, muitas vezes, do seu município de origem. Então, eu já vi pessoas em situação de rua vindo lá do Pernambuco, aí onde tu está, Alexandre, para Fortaleza, a pé, de carona. Por quê? Porque ele foi levado lá por alguma pessoa de alguma organização religiosa que levou para uma comunidade terapêutica. É lastimado. Muito lastimado. Bem, o Nós Pode, né, ele tem o oferecimento de ferremig, serviços e equipamentos de soldagem, Rua São Mateus, 645, na Iputinga.
telefone da Ferremig é 81 99976 1962. Repetindo para vocês, né, o telefone da Ferremig é 81 99976 1962. Procura lá, Simone Caú Ferreira. E também de marca designer gráfico, identidade visual, logotipo, banner, material de divulgação, card, capa de livro. Marca está aí em Fortaleza, onde está a nossa querida Lídia. O contato de marca é 85, né? O código de área 988437109. 85 988437109. E nós gostaríamos de pedir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube e sigam no Spotify e no nosso Instagram. O Instagram do Nospod é nospod.podcast. Todos os nossos episódios inéditos, eles são postados todas as quintas-feiras, às 20 horas, simultaneamente no Spotify e no YouTube. E também, se você desejar ser nosso parceiro, procura a gente aí no Instagram, entre em contato, que a nossa produção vai entrar em contato com você. Se você deseja também enviar algum tema, alguma sugestão, é só comentar aí embaixo no YouTube, que a gente está sempre atento, ou também lá no Spotify. É só deixar a dica. O Dospod que tem a assessoria e a produção de Gianluca. Dando prosseguimento aqui à nossa discussão, né, que está bem bacana, e vocês veem quanto Lídia tem vivência e domina, né, as questões que envolvem a situação de rua. Quais são os principais desafios enfrentados por essas pessoas, pelas pessoas em situação de rua? Eu queria falar de um desafio que pode não estar no rol dos que você vai falar, mas que, enquanto pessoa que não domina a temática como você percebe, é o preconceito. Acho que esse livro que você falou, que o cidadão aí escreveu, ele é a cara dessa realidade preconceituosa. Não é porque você conseguir achar que alguém está na rua porque acha legal, é uma coisa, sabe, é muito distópico, é muito fora de realidade que alguém está na rua porque deseja. Então, quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas em situação de rua? Um dos principais desafios é não ter onde morar, onde guardar suas coisas, os seus pertences, né? Então, imagine alguém que consegue um trabalho, né? E porque não tem endereço fixo, ele não pode conseguir um trabalho. Então, a gente sempre diz, né, a gente que trabalha com defesa de direitos da população de rua, de que o direito à habitação ele é um direito que deve vir antes de qualquer outro. Que aí você tendo um lugar para morar, você tem um endereço, você vai procurar um trabalho, você diz onde mora. Se você vai encontrar um trabalho e diz que está em situação de rua, você dificilmente consegue um trabalho, né? Se você está em situação de rua e muitas vezes vai ser atendido por uma instituição pública ou privada, as pessoas já olham assim, achando que você é usuário de droga, que você tem envolvimento com a criminalidade, que você é egresso de instituições penitenciárias. Então, isso vai criando uma discriminação da pessoa em situação de rua e a vida dela vai ficando mais difícil. Então, vai ficando mais difícil sair da rua, porque ela vai perdendo uma série de oportunidades que a pessoa que tem uma habitação, né, que tem uma vida comunitária, ela tem, né? Então, ela vai sobrevivendo ali daquele conjunto de oportunidades que são da própria rua, isto é, da sociabilidade vivida na rua, como os serviços que as prefeituras oferecem, o que as organizações da sociedade civil oferecem, né? E ela vai mapeando ali um percurso de sobrevivência. Então, ela sabe que tem um café da manhã sendo servido ali, aí ela vai outro, então ela vai encontrando aí os meios de sobreviver dentro da própria rua. E ela, quando ela tenta, muitas vezes, viver um outro tipo de vida, ela vai sofrendo discriminação,
por estar em situação de rua. Então, vencer essa discriminação, fazer com que a sociedade entenda essa problemática, entender essa problemática, inclusive, dentro de uma perspectiva macroeconômica, porque há uma tendência de aumentar o número de pessoas em situação de rua no mundo todo. Viver em situação de rua não é uma questão tipicamente brasileira, você vai encontrar pessoas em situação de rua no mundo todo, porque isso está relacionado à desigualdade social. Então, onde o capitalismo é mais desigual, mais pessoas em extrema pobreza, em vulnerabilidade social, você vai encontrar. Então, hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem cidades que as pessoas habitam em barracas, que elas vivem a ermo, perambulando, sem nenhum tipo de política de assistência. Né? Nós aqui temos a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS, e a população de rua ela é tipificada lá na LOAS como proteção social especial. Então, ela é como se essa pessoa ela tivesse numa situação de profundo agravamento da sua situação social. E aí o Estado vem e age e interfere, né? Por meio das políticas públicas. Agora, as políticas públicas precisam de um orçamento maior, né? Então, aqui, por exemplo, em Fortaleza, a gente briga para que a prefeitura possa ampliar os seus serviços, e aí o gestor público diz, sim, mas o que é aplicado para assistência social é um recurso inferior, por exemplo, ao recurso que é dado para as propagandas dos governos, entendeu? Para o setor de comunicação, sei lá o quê, né? Ou a infraestrutura urbana. Então, você tem uma desigualdade desse orçamento também, que faz com que o orçamento da assistência social seja um orçamento menor. E sendo um orçamento, estando no orçamento menor, você tem um potencial reduzido de ação do próprio Estado. E quando eu falo Estado aqui, os entes públicos, seja município, seja o Estado ou no ente federal. Então, você encontra... a gente precisa brigar para que o orçamento aumente, para que essas pessoas elas tenham acesso ao conjunto de políticas públicas da qual preconiza a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Assistência Social, né? Assim, mas é importante, eu que tenho 30 anos que lido com pessoas em situação de rua, posso dizer, houve um significativo avanço, né? Quer dizer, há 25 anos atrás, a Casa da Sopa hoje tem 28 anos, há 28 anos atrás, o que nós tínhamos era uma total ausência do Estado. Uma total ausência do Estado. E aí, quem fazia tudo eram as pessoas que faziam por humanismo, por caridade, e elas não... E você não tinha nenhum apoio do Estado. Então, as organizações da sociedade civil e as pessoas faziam isso. Eu me lembro que a gente procurava pessoas amigas nas instituições para nos atender, né? Para nos atender, porque elas não conseguiam, por exemplo, tirar documentação, né? Não conseguiam tirar a documentação, não conseguiam ter acesso à saúde, aí a gente procurava médicos e tal. Hoje a realidade mudou. Por que a realidade mudou? Porque você tem o próprio direito, e você encontra o direito, a pessoa garantido o direito dela. E não é só a pessoa em situação de rua, todos os outros cidadãos brasileiros. E essa conquista é uma conquista constitucional, mas ela é uma conquista que ela precisa ser terminantemente lembrada aos gestores públicos, né? Que o orçamento precisa ser maior, que as pessoas... que o orçamento é maior, que as pessoas precisam que o gestor público haja de modo que a pessoa em situação de rua ela tenha um atendimento digno, um atendimento capaz
de contribuir para que ela gere outro percurso na sua vida e possa ser, de fato, ali, dar essa guinada e possa melhorar as suas condições. Para a gente ir caminhando para a última pergunta, Vitor, você falou uma coisa que para mim tem uma importância muito grande, que é a questão do capitalismo e do neoliberalismo. Porque esses dois juntos eles acabam fomentando as necropolíticas, as políticas de pulsão do mundo. O sujeito, na realidade do capitalismo e do neoliberalismo, ele é igual ao bagaço de cana. Né? A cana, o capitalismo é a moenda e a gente sai do outro lado aquilo que o capitalismo deixa a gente. Então, Bauman chama de lixo humano, porque ele só quer você no período da produtividade, enquanto você é capaz de produzir e produzir segundo aquilo que ele pensa com qualidade. Depois você é descartado. Então, nesse mundo da coisificação, como fala Paulo Freire, da modernidade líquida, como fala Bauman, dos corpos chorados, como fala Butler. Quer dizer, cada pensador, ele pode falar da condição humana, da Hannah Arendt, quer dizer, cada pensador pensou nisso de uma maneira, mas finda que, na realidade contemporânea, a gente lida com esse monstro do capitalismo cada dia mais forte, mais atuante, porque ele, inclusive, alimenta essas posições de extrema-direita que tem aparecido tanto no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, e que não tem essa peculiaridade de trabalhar as políticas públicas sociais com relação aos direitos humanos, né? Eles não defendem direitos humanos, eles trabalham contra as políticas públicas de direitos humanos. Então, diante de toda essa realidade, quais são as medidas que a gente podem ser tomadas para prevenir a situação do Rio? Porque, veja, quando a gente cria a Casa da Sopa, quando a gente cria as Madalenas, quando a gente cria todo esse trabalho, a gente já está criando trabalho não é um trabalho de prevenção, não é? Já é um trabalho eu não quero chamar de correção, mas na medicina a gente chamaria de prevenção e correção, e esse trabalho também é um trabalho de correção de uma realidade social. Ele não deixa de ser constituída. A vulnerabilidade e a invisibilização das pessoas de rua é uma realidade social contemporânea e precisa ser tratada como uma realidade social. Mas é possível constituir medidas, políticas públicas que, além da correção, a gente trabalha a prevenção? Assim, a gente está vivendo um momento histórico, né, que é um momento histórico de agravamento de uma crise social e econômica que elas se aprofundam, né? O neoliberalismo, você mencionou aí esses diversos autores, né, teóricos que vão pensando, ele cria uma espécie de periferização, criando uma espécie de periferia humana, né? Então, assim, você tem uma periferização humana que faz com que algumas pessoas que não produzam, elas sejam praticamente escorraçadas, inúteis para o sistema, né? Isso tudo, ele funciona dentro também de um plano ideológico, em que há uma descartabilidade dessas pessoas, porque por trás desses discursos, que são os discursos de ódio, ou o discurso que persegue, por exemplo, o trabalho do padre Júlio Lancelotti, ou desse prefeito lá, dessa cidade do Sul, que faz com que essa pessoa diga assim, olha, eu não quero ninguém aqui desocupado. Né? Quer dizer, o que está por trás desse discurso? É a ideia de que você tem que ser uma pessoa produtiva e que você precisa ser útil do sistema. E se você não é útil do sistema, você não importa. Então, são vidas que, como disse a Butler, não são vidas choráveis. E aí é que entra aquela teoria também, que a gente pode pensar, de uma necropolítica. Né? E aí a necropolítica que são as políticas de morte, deixa morrer, né? Não precisa ser atendido, né? Então você não tem esse cuidado. Essa visão, que eu queria dizer assim, essa visão, ela é a visão neoliberal, tá? Ela se coloca como discurso. Eu queria dizer que aqui no Brasil, isso é importante que fique frisado, a gente tem uma política que é uma política de atendimento prioritário para pessoas em situação de rua. A gente tem o SUS, a gente tem a LOAS,
Então, a gente tem um conjunto de avanços da proteção social que, por exemplo, outros países não têm, que a Europa não tem, que os Estados Unidos não têm. E aí você faz com que essa pessoa, e aí eu lembro aqui do país mais neoliberalista do mundo, que é os Estados Unidos, e que as pessoas morrem, elas não têm, e algumas pessoas dizem é menos um, né? Então, assim, aqui a gente não tem, de fato, mas ele existe, assim, sutilmente nas visões, nas distorções, né? Nas visões políticas de alguns políticos, né? Em ações de alguns políticos, na ação da polícia e de algumas forças de segurança que acabam agindo de modo a querer, de algum modo, agir, tirando essas pessoas da rua como se elas fossem lixo, como se elas não significassem nada. Né? Então, a gente tem que entender que essa base é uma base ideológica da própria lógica neoliberal, em que você precisa estar produzindo e aqueles que nada produzem, nada importa para o sistema. Então, essa é uma questão importante. A outra é que a gente pode pensar a partir disso que a gente precisa olhar para esta humanidade, ou para essas pessoas, de modo a encontrar a sua potência. E aí é que eu entro rapidamente, eu sei que o nosso tempo está quase acabando, com a importância não só das políticas públicas, mas das ações da sociedade civil organizada, das OSCs, que vão agir de modo a encontrar em seus projetos esse tipo de potência. Né? Então, por exemplo, o projeto que eu atuo, que é o projeto Madalenas, as mulheres em situação de rua, elas veem intenso sofrimento de violação de direitos, de violência doméstica, de violência patrimonial, muitas vezes, de transtornos mentais, de sofrimentos vários. E aí, quando elas chegam na rua e elas estão realmente muito vulnerabilizadas, elas vão encontrando no próprio grupo, na própria dinâmica relacional, de acolhimento do grupo, a sua força para superar determinadas coisas. Então, a gente tem a ação do Estado, né, agindo por meio das políticas públicas, mas a gente tem que ter a ação do próprio indivíduo também, dele mesmo, do autocuidado, da visão de olhar para si, de encontrar a sua potência, né, para que não seja liquidado, exterminado, né, ali como uma coisa descartável que o sistema produz. Né? Então, o sistema produz a pobreza e a extrema pobreza, e esse mesmo sistema quer exterminar e matar as pessoas que estão nessa situação de extrema pobreza e de intensa vulnerabilidade. Então, no grupo em que eu faço essa mediação, a gente vê como é que esse empoderamento vai dando, porque ela consegue ser escutada, ela consegue falar, ela consegue sonhar, ela consegue visualizar, e mais, ela entra dentro de uma lógica de um protagonismo político capaz também de ir lá para a ponta do seu município para exigir que a política pública seja efetivada. Então, aí é que nascem os movimentos de população de rua, de pessoas articuladas e lideranças, etc., falando delas mesmas. Né? E tem uma frase muito bacana do movimento que não é assim... diga ela agora, não. Eu vou pedir que você fale ela já, certo? A gente está caminhando para o encerramento. Eu vou pedir que você fale sobre o nosso encontro em uma frase. Aí você fala essa frase que você ia falar agora. Eu queria primeiro dizer que essa frase, que não é a que eu vou dizer sobre o nosso encontro, é que a frase é nada para nós sem nós. É uma frase do movimento de população de rua, né? Nada para nós sem nós. Então, você tem um deslocamento aí. Ele não está imóvel recebendo a política pública
ou a caridade de alguém. Né? Ele é protagonista dessa mudança. Então, lá nos projetos que a gente tem na Casa da Sopa, a gente faz muito esse exercício. É o exercício da pessoa também criar sua própria autonomia, né? E dentro dessa autonomia, construir também a própria saída da rua, que não é fácil, né? Porque também tem um movimento interno dele mesmo, além da ação governamental por meio das políticas públicas. Alexandre, esse nosso encontro é incrível. Se eu fosse decidir dizer tudo em uma única palavra, eu ia dizer que nós pode é isso, né? Nós pode é isso, é que nós podemos também, né? E tem tudo a ver com essa frase aí, né? Nada para nós sem nós, é o nós agindo aí como força coletiva e como possibilidade de um diálogo, de uma interlocução que reverbera e que ecoa para que coisas boas possam acontecer por meio das reflexões e das ações e das práticas que são transformadoras do mundo, né? Como diz Emicida, tudo que nós tem é nós, né? Lídia, eu gostaria que você falasse da Casa da Sopa e fizesse suas considerações finais. Rapidamente, por favor. Tudo bem. A Casa da Sopa é uma instituição não governamental. Ela nasce dentro de uma pegada assim, espírita, mas ela não é um centro espírita, ela é uma organização que cuida das pessoas em situação de rua, mas a gente também vai com a nossa espiritualidade, né, agindo, o jeito da gente acolher, na nossa visão de mundo, né? Humanista, carrega o humanismo que tem muito forte no espiritismo. Ela existe há 28 anos na cidade de Fortaleza. A gente vive é subsidiada, né, pelos nossos sócios contribuintes, mas também por todas as pessoas da cidade que colaboram conosco por meio de doações. Então, a gente faz um trabalho de fato comunitário, engajando a comunidade aí nesse cuidado com a população de rua, criando redes, né? A gente tem um sobrenome que é Redes que Cuidam, né? Grupo Espírita Casa da Sopa, Redes que Cuidam. Então, assim, a gente mobiliza para que a ação possa ser uma ação em rede. A casa atua com diversos projetos. A gente tem um projeto com mulheres em situação de rua, a gente tem uma cozinha comunitária que fornece 100 quentinhas a pessoas em situação de rua de segunda a sexta, dentro de um programa governamental aqui, né, com apoio de um programa governamental chamado Ceará Sem Fome. Nós oferecemos água potável, que é muito importante para quem vive na rua, banho, muda de roupa, e a gente tem o trabalho com as mulheres, com Madalenas, como eu falei, e tem as práticas integrativas de saúde, toda sexta-feira, aliando espiritualidade, agindo de modo a fortalecer práticas integrativas para essas pessoas que estão em sofrimento, principalmente aquelas que estão em sofrimento mental, que estão em uso problemático de drogas, né? E tem toda a nossa possibilidade da rede funcionar. Então, a gente tem parceria com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, tem parceria com a Prefeitura de Fortaleza, através do consultório na rua, que atende lá. Então, a gente mobiliza a rede, faz fluir a rede de atendimento a pessoas em situação de rua. Então, a Casa da Sopa hoje é uma referência na cidade de Fortaleza, e a gente precisa muito do apoio das pessoas. Então, quem puder colaborar, vai lá no Instagram, pega lá o nosso número do nosso Pix ou da nossa conta, faz a nossa contribuição. Passe o Pix, fale bem devagar o Pix da Casa da Sopa. Casa da Sopa, contato @casadasopa.org.br. Contato @casadasopa.org.br. Esse é o Pix da Casa da Sopa.
quem puder colaborar, vale muito a pena. Todos esses valores são revertidos na manutenção desses projetos, na manutenção da nossa casa, e nós vamos ficar muito felizes com a colaboração da sociedade, com o que puder. Lídia, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. É sempre muito bom dialogar com você. Fico muito feliz que você tenha aceito esse convite. Gratidão é a palavra de ordem, ok? Queria falar para vocês, para a gente poder encerrar o trabalho de hoje, quero fazer aquele convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente no Spotify, no Instagram. O Instagram da gente é @nospod.podcast. Né? Vai lá, te inscreve, compartilhe nosso conteúdo. Os nossos episódios eles são postados toda quinta-feira às 20 horas, simultaneamente em nosso canal do YouTube e também no Spotify, né, de forma simultânea. E se você deseja ser nosso parceiro, colaborar com o nosso conteúdo, colaborar para que a gente possa se manter atuante e ativo aqui nas redes sociais e gostar daquele nosso conteúdo, basta procurar a gente aí no nospod.podcast, no nosso Instagram, e a nossa produção vai entrar em contato. Se você deseja dar alguma sugestão de tema ou de pessoa para ser trazida aqui, o Nós Pod, é só deixar lá no Spotify ou aqui embaixo, né, nos comentários do nosso YouTube. O Nós Pod, podcast das discussões sociais, tem a produção e assessoria de Ian Luca, e esse foi o nosso Nós Pod de hoje. Nos encontramos, né, mais uma vez na nossa próxima quinta-feira. Um grande abraço e fiquemos todos juntos.